cada dia viverei, buscando aproximar mais perto da verdade. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, e ensina-me a viver em ti. Oh, lembra-te de mim, ó meu Senhor, és fiel, Deus de amor, te adorarei. Olá, meus irmãos, boa noite. Deus seja louvado porque estamos mais uma vez juntos para esse tempo especial que nós separamos para o encontro das nossas famílias. E é um prazer estarmos mais uma vez aqui para produzirmos esse conteúdo que nós acreditamos ser muito útil e necessário para a boa formação das nossas vidas pessoais, mas também para o cuidado das nossas famílias. Hoje nós não estaremos interagindo em tempo real, né? Nós gravamos a nossa transmissão hoje em função de um compromisso que tínhamos nesta noite, está acontecendo exatamente a partir desse momento, lá no SESC, uma atividade em comemoração e emancipação dos bombeiros militares. E é uma alegria para nós estarmos trabalhando para a glória de Deus junto aos militares. E a nossa igreja nesse sentido tem feito diferença, graças a Deus. E eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos e que tem orado pelo nosso ministério nesse sentido também, porque é para a glória de Deus que nós estamos fazendo tudo. Mas independente da circunstância, né, e do acúmulo aí das atividades que chocaram, nós estamos aqui. O conteúdo que nós discutiríamos, conversaríamos, né, na nossa sala de discussão e ao mesmo tempo transmitiríamos, hoje nós não vamos discutir, vocês vão mais me ouvir. A gente pede a compreensão de todos, acredito que todos compreendem e não deixarão de aproveitar esse momento. Eu quero orar pedindo ao Senhor que nos abençoe a partir de agora, né? E que esse tempo seja muito produtivo para todos nós. Vamos orar? Pai, as nossas famílias existem para a Tua glória. Desde a pandemia, passamos a nos encontrar de forma remota, online. A despeito de tudo, os nossos encontros têm sido uma bênção. Podermos estar numa sala, juntos, discutindo com cada uma das famílias que se fazem representar, com cada membro das famílias que se fazem representar, tem sido uma bênção. Oramos para que muito em breve nós retomemos os nossos encontros presenciais nos lares. Pedimos a bênção e a paz do Senhor nesse tempo que vamos viver agora e que o estudo de hoje, a reflexão de hoje, nos aproxime mais de Ti e do ideal que o Senhor tem para todos nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza de que o Senhor vai, neste instante, fortalecer os nossos corações e nos dar condição de tirar o máximo de proveito deste estudo. Quero com vocês cantar algumas músicas, como sempre fazemos em nossos encontros, né? E eu convido você a cantar comigo. Eu vou projetar aqui a letra, né? Para que eu não fique aí sozinho cantando. Então eu espero que você cante comigo. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar cantando ou expressando a nossa gratidão. Então eu queria que você cantasse comigo essa música, que é uma música muito conhecida. E ela então diz o seguinte: pelo sol da manhã, obrigado Jesus, pelo dia que nasce, obrigado Jesus, pelo irmão que está do meu
Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. É fato que existem lutas, mas também é fato que existem bênçãos. E alguém certa vez me disse: quanto maior a luta, maior a bênção. Por isso a gratidão, ela cabe muito bem dentro das nossas experiências. Nós não podemos deixar de sermos agradecidos ao Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus grande. Ele é majestoso e dono da nossa existência. Ele está assentado no trono. E eu queria cantar essa música com você e te desafiar a sentir isso, a viver isso, a pensar sobre isso. Porque o nosso Deus já venceu tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa música diz o seguinte: tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, louvando, Deus reunido, o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta no grande dia em que tu virás. Então sorriremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Todos nós precisamos amar a volta de Jesus. A volta de Jesus para nós é a nossa vitória. Toda a nossa história que temos construído até aqui está fundamentada nessa esperança, a esperança de que o nosso Cristo vai voltar. E essa é a razão porque a gente não cessa, de clamar o seu nome e também de estudar a sua palavra. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estudar a sua palavra. E eu desejo que esse conteúdo, mais uma vez declaro isso, faça diferença para o seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, que o estudo agora da Tua Palavra venha de fato nos iluminar. Nós vivemos um tempo que é preciso que a gente vigie, que a gente dê atenção, especialmente aquilo que o Senhor já colocou em Tua Palavra como revelação, para que a gente observe. Então, ajuda a cada um dos Teus filhos, a cada um de nós, a entendermos os Teus propósitos e os Teus projetos.
até que o Senhor volte, em nome de Cristo. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso assunto hoje, então, é esse. A importância das boas obras. Parece um assunto já batido, né? Mas quando a gente faz análises e autocríticas, a gente percebe que ainda estamos aquém daquilo que é o ideal para todos, enquanto cristãos e seguidores de Cristo. E a igreja existe, né? O papel da igreja, ou seja, um dos papéis da igreja é ajudar. Nós precisamos mutuamente nos ajudar a percebermos em que ponto nós não estamos bem para a gente se alinhar com o propósito e o projeto de Deus. O próprio Senhor Jesus nos mandou fazer isso. Então é importante que a gente se reúna, que a gente se encontre, que a gente mutuamente se admoeste, que a gente se corrija, porque é convivendo e é ministrando uns sobre os outros que nós vamos nos ajustando aos planos e aos projetos de Deus. Ministério pastoral, nesse sentido, é um dos mais desafiadores, porque além do grande desafio de estar bem com Deus, naquilo que é o conteúdo da sua exortação para as nossas vidas, de forma exposta, eu preciso também, na condição de pastor, ter capacidade, ter habilidade para exortar, conduzir, admoestar, instruir a vida das ovelhas do Senhor. Então sou responsável por sua vida, a vida da sua família, e eu trago esse conteúdo com esta consciência de que neste tópico, neste assunto, neste quesito, Deus vai me ajudar a ser agora um instrumento para que o Senhor fortaleça a sua vida e a vida da sua família. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é o nosso texto básico. E aí eu quero fazer referência à NVI, né, Efésios 2:10, que diz: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Vou repetir o versículo na NVI. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Uma outra tradução, a tradução atualizada, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As duas versões são muito esclarecedoras, e é a partir delas, então, que nós vamos entender a importância desse assunto, né? Ou o valor desse assunto, que é a importância das boas obras. E aí a pergunta que eu faço para nós nos encaminharmos nessa tratativa, a tratativa deste assunto, é quais as revelações que esse texto que nós acabamos de ler, de Efésios 2:10, nos oferece. Queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, né? Aí em Efésios 2:10, e fosse observando o texto. Eu quero que você aprenda comigo a observar o texto, porque é a partir dele que nós vamos tirar as exortações e também a compreensão do tema de hoje. Então, quais as revelações que esse texto nos oferece? Observando o texto, é muito claro o texto, ele vai dizer que nós somos feitura dele, criados em Cristo. Quando Paulo faz referência a esse aspecto, né, da natureza de Deus e da nossa ligação com o Senhor, ele subtendidamente ele está dizendo duas coisas importantes. Em Deus nós fomos criados, Deus é o nosso Criador. Se você hoje e eu existimos fisicamente, foi porque Deus quis que nós existíssemos. Então Deus, desde o Gênesis, habilitou o homem para que pudesse procriar. Habilitou o homem e a mulher para que pudessem produzir, multiplicar, fazer a espécie se desenvolver. E nós sabemos que tudo isso acontece pela capacidade que Deus deu então ao ser criado de gerar vida, ou de produzir vida.
Então nós fomos, por assim dizer, criados por Deus naturalmente. Então toda concepção, ela acontece e ela repete, né? Vamos dizer assim, toda aquela ordem dada por Deus aos primeiros que Deus fez, Adão e Eva. O Senhor então disse a eles: crescei e multiplicai-vos. Então aquela ordem, aquele princípio, aquele valor, aquela capacidade, aquele poder que Deus colocou em Adão e Eva, ele permanece na criação. Então você e eu somos criaturas de Deus. Fisicamente passamos a existir pelo poder de Deus que age no ser que Ele criou, gerando novas vidas, procriando novas vidas. Então fomos inicialmente criados naturalmente. Mas nós conhecemos a história bíblica e sabemos que o homem, na sua essência, perdeu a sua imagem e semelhança de Deus perfeita. Por causa do pecado, o homem então se desviou e aí houve necessidade de que esse homem passasse por uma restauração. De imagem imperfeita que ele passou a ser, Deus agora está em Cristo Jesus restaurando a sua imagem e perfeição em nós. Então, o texto diz que nós somos criados espiritualmente em Cristo Jesus para as boas obras. Então preste atenção que nesse sentido nós podemos afirmar que fomos duplamente criados por Deus. Criados fisicamente e agora espiritualmente. O Senhor está nos resgatando. É isso que o texto aí de Efésios, o texto de Paulo aos Efésios, está nos revelando, está nos esclarecendo. Somos criaturas naturais de Deus, mas temos também a determinação divina na pessoa de Cristo e nós nascemos espiritualmente de novo. Porque originalmente a nossa espiritualidade ela foi, vamos dizer assim, inativa, ela foi afetada pelo pecado e em relação às coisas de Deus nós nos tornamos mortos. Em Cristo agora o Senhor está nos refazendo. E a ação de Deus de nos refazer, ela com certeza tem propósitos. Nós fomos criados com propósitos. Lá no Gênesis, nós descobrimos que Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar a terra. E era propósito de Deus, então, perpetuar o seu relacionamento com a sua criação. Mas para isso precisava-se de princípios, e o princípio que Deus estabeleceu, ele foi quebrado. O homem não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal, e comeu. E ao comer, a sua vida espiritual ficou afetada, e a sua relação com Deus ficou afetada. O homem foi prejudicado por causa da imperfeição que se instalou nele, e ele então morreu espiritualmente, se afastou de Deus, e se afastou do próximo também, porque foi a partir do pecado que os conflitos humanos, os conflitos relacionais passaram a existir. Mas a palavra do Senhor diz que em Cristo nós estamos sendo refeitos, estamos sendo readmitidos e resgatados aos propósitos de Deus. Porque Deus, quando nos fez, diz o texto, Ele nos fez para produzirmos bons frutos. E os bons frutos no texto aí de Efésios 2, verso 10, são boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fisicamente fomos criados para a glória de Deus e espiritualmente fomos criados também para a glória de Deus, para produzir bons frutos, boas obras. Você e eu precisamos entender muito de perto essa questão. Nós vamos descobrir que estas obras, elas foram planejadas de antemão. E essa expressão, ou esta palavra antemão, significa de um modo antecipado, de uma forma ou de uma maneira prévia, antecipadamente. Isso nos remete ao fato de que quando Deus nos fez, desde a eternidade, os propósitos dele, os planos dele para a tua vida e a minha vida
já estavam estabelecidos. Isso não é fantástico? Deus, então, quando planeja a sua existência, Deus, então, quando planejou a minha existência, planejou a nossa existência, Ele planejou com um propósito. E esse propósito, ele foi estabelecido, não foi no momento em que você e eu fomos criados, mas foi desde a eternidade. Muito antes de você existir, os planos de Deus para a tua vida e para a minha vida, eles já estavam estabelecidos. Não é fantástico isso? E quando a Bíblia diz para produzirmos bons frutos e boas obras, isso nos faz entender que estas obras, elas são como que trilhos. Então, Deus primeiro faz os trilhos, que são os seus planos. Em segundo lugar, Ele nos faz, nos cria e nos coloca no trilho, como aquela, vamos dizer assim, como que aquela linha férrea, né? Nós somos o trem. Então Deus primeiro estabeleceu os trilhos, aí Ele faz os vagões, que somos nós, cada um de nós somos um vagão, e Ele coloca então a nós nos trilhos. O que aconteceu com o pecado? Nós descarrilhamos, e agora, através de Cristo, nós estamos sendo novamente encarrilhados, colocados no trilho. Então, organizados como trilhos, para que nós pudéssemos então andar nesses trilhos. O sentido da nossa vida está em vivermos os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus para a tua vida e a minha vida são os trilhos sobre os quais nós precisamos trilhar. Não é fantástico isso? Esse texto, então, nesse sentido, ele é, de fato, muito esclarecedor. E você e eu devemos assimilar este conceito, porque nós vamos entendendo o motivo e as razões do nosso existir. E eu te desafio mesmo a refletir e a pensar sobre isso. Na sequência, vem uma segunda pergunta: o que pode neutralizar o crescimento espiritual de um cristão e também da igreja? E vou até mais além, usando aí a figura do trilho, né? O que pode desencarrilhar o nosso natural desenvolvimento espiritual como cristãos individuais e também como igreja? Nós vamos descobrir pela prática e pela observação da vida que uma das coisas que pode prejudicar o nosso bom caminhar, o nosso bom trilhar no trilho dos propósitos de Deus é a nossa alma desinteressada. O pecado, quando entrou na nossa vida, ele gerou em nosso espírito apatia. E o que é a apatia? Alma desinteressada pelas coisas de Deus, moleza, indiferença. Eu quero te afirmar que a apatia espiritual é o que está prejudicando o teu crescimento e o crescimento de muitos de nós na vida cristã. E quando eu falo teu, é para você ficar vigilante, né? Porque você pode estar muito bem com Deus agora, mas é muito importante que você vigie e não permita que a apatia tome conta do seu coração, do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. A apatia é, sem sombra de dúvida, um instrumento do mal para nos desencarrilhar e para impedir que o nosso desenvolvimento natural no trilho da vida, que é a vontade de Deus, ele então aconteça. Então preste muita atenção nisso. Outra questão que a gente aponta é a inércia, ou seja, a inatividade. E o que eu chamo de inércia e inatividade? É a falta de reação, é a estagnação, a falta de energia, é a prostração no que diz respeito à vontade de Deus. Tem muitos cristãos, muitos de nós, que infelizmente não possuem reação alguma diante, inclusive, de uma palavra como essa. Estudos como o que eu estou trazendo aqui hoje, para alguns, passa de um ouvido para o outro, e é como que sem sentido. Mas eu quero te dizer, nesta noite, em nome de Jesus, que você precisa guardar no coração a verdade de que o que pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento e o crescimento da igreja como um todo, pode ser a inércia e a inatividade.
Deus diz que nós fomos criados para as boas obras. Então, se nós não estamos produzindo boas obras, isso equivale a dizer que estamos em estado de inércia, inatividade. Nós não estamos reagindo, estamos estagnados. É como se estivéssemos mortos, sem energia, prostrados. A inércia e a inatividade pode impedir-nos de produzir bons frutos como cristãos e também de nos desenvolvermos. A falta do senso. Senso é sinônimo de bom juízo. Então, a falta do senso de que existimos para produzir frutos. Você e eu precisamos compreender, devemos compreender, que a nossa vida para Deus, neste mundo, ela tem realmente um significado, ela tem um propósito. Mas tem muita gente que não assume essa consciência, né? Falta este senso, esse juízo. E por isso a pessoa vive de negligência em negligência. Aquele senso de responsabilidade que deveria existir no coração nosso enquanto criaturas naturais de Deus e agora também criaturas espirituais de Deus, porque Deus em Cristo nos tem resgatado. Então, aquela falta de juízo, ela precisa ser eliminada. Você e eu devemos vencer o nosso mau senso, nosso mau juízo das coisas, e precisamos assumir a consciência de que existimos para produzir frutos. Se você ler João 15, né? Depois, com o tempo, leia João 15, você vai descobrir lá que Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós os seus ramos. Nós fomos enxertados na videira e cada ramo enxertado na videira ele deve produzir frutos. Então o Senhor quer que nós produzamos frutos, porque se nós, como ramos enxertados na videira, não produzirmos frutos, então ele arranca e joga fora esse ramo, porque ele não presta para nada. A Bíblia vem nos mostrar que é preciso termos bom senso e entendermos que existimos para produzir bons frutos, boas obras. Você pode dizer amém? Vamos descobrir também que a conformação à improdutividade é outro fator que pode neutralizar o nosso crescimento espiritual e, por assim dizer, implicar o desenvolvimento da igreja. Quando eu vejo o templo do Senhor vazio, né, o problema não é só a Covid, né, mas eu diria a Covid espiritual. A Covid espiritual é o que tem levado muita gente a se isolar, a se acomodar e a acreditar que não precisa fazer mais nada. Eu quero te dizer que você e eu não podemos nos conformar à improdutividade. Não há desculpa para um cristão que nasceu para fazer e realizar os propósitos de Deus não produzir. Por isso, irmãos, eu queria e quero testemunhar para vocês que eu me vejo como que realmente convocado pelo Senhor para fazer alguma coisa a mais. E não me canso. Eu sei que precisamos, como igreja, fazermos mais, preciso convocar mais os irmãos, preciso brigar com os irmãos para fazermos mais. E eu quero te dizer que não posso ficar inativo. Você e eu não podemos ficar inativos. A casa de Deus não pode ficar inativa. Os bancos vazios, eles precisam ser novamente cheios, com vidas que você e eu precisamos alcançar, precisamos formar discípulos para alcançar novas vidas e poder ver essas vidas descendo das águas do batismo, se comprometendo com Deus. Nós não podemos nos conformar à improdutividade. Nós precisamos produzir. A igreja como está, não está bem. Ela precisa crescer. Ela precisa produzir. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o que é que nós estamos conversando mesmo? Nós existimos para produzir boas obras. Mostramos pela revelação do próprio texto que nós somos criados 2 vezes por Deus e fomos criados com um propósito. E os propósitos de Deus é o nosso trilho, sobre os quais nós precisamos trilhar.
mover a nossa vida. Mas o que nos impede de nos movermos sobre os propósitos de Deus? Nós acabamos de conversar: a apatia, a inércia, a falta de bom senso, né? Ou a falta do senso, a própria conformação com a improdutividade. Ou seja, tem gente que está satisfeito em não fazer nada. Você e eu não podemos ficar satisfeitos com o não fazer nada. Não é para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para sermos produtivos. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então repita comigo: eu fui criado para produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Mas vamos continuar. Nós chegamos então à terceira pergunta: o que nós devemos tratar em nós para passarmos a ser produtivos? Talvez você e eu já tenhamos aqui, nessa altura da observação do texto, respostas já bem formuladas. Mas eu queria propor aqui para vocês algumas reflexões. Primeiro, se nós quisermos tratar em nós a inatividade, a apatia que está nos prejudicando de sermos ou de crescermos, de nos desenvolvermos no trilho dos propósitos de Deus, que são os propósitos de Deus, nós precisamos ter a consciência de que podemos produzir muito. O Salmo de número 60, verso 12, o salmista diz: em Deus faremos proezas. Quero te dizer que Deus é um Deus de proezas, Deus é um Deus de obras tremendas e grandes. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu quero te dizer que o potencial para fazer coisas grandes e produzir bons frutos e muitos frutos está em nós. Porque se você e eu reconhecemos que somos obras das mãos de Deus e que estamos nas mãos dele e que fomos criados por ele e para ele, então entenda: você e eu podemos produzir proezas, fazer proezas, porque ele mesmo, nosso Deus, é poderoso para destruir os nossos adversários. Você e eu podemos vencer com muita habilidade tudo que se colocar em nosso caminho. Você e eu fomos criados para produzir muito, muito fruto. E essa consciência precisa estar em nós. Sabe a mentalidade de pintinho? Já ouviu aquela parábola, né? Aliás, aquela história, né? Que conta a história de uma águia, né? Que foi criado por uma galinha. E ele cresceu com a mentalidade de pintinho, né? De galinha, sem saber que era águia. Você e eu precisamos entender que somos águias e precisamos nos libertar da mentalidade de pintinho. Precisamos assumir a visão de que nascemos para voar e voar bem alto. Nós não nascemos para ir para a panela. Nós não nascemos para nos tornar comida, né? O frango vira comida. A águia não. Nós precisamos entender e voar bem alto e ter visões longas. Nós precisamos assumir a consciência de que nascemos para produzir muito, para tratarmos em nós a nossa improdutividade. Nós precisamos assumir a consciência de que estamos vivos e não estamos mortos. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, entenda, você agora está vivo. Somente um morto é improdutivo. Inércia e apatia é próprio de quem está morto. Então devemos revelar a vida que agora temos em Cristo Jesus, porque nós fomos criados em Cristo Jesus. E é isto que Paulo está dizendo aos irmãos. Então você e eu fomos criados para produzir frutos. Precisamos assumir a consciência de que estamos vivos e não mortos. Se queremos vencer a nossa inatividade para a glória de Deus, nós precisamos assumir a consciência de que podemos nos refazer de cansaços. Talvez muitos de nós, nesta caminhada, ou seja, no trilho dos propósitos de Deus, a certa altura se sentiu cansado.
Não vou negar para você que vez por outra eu me sinto cansado, mas eu rejeito em mim o cansaço. A palavra do Senhor diz em Isaías 40, verso 31, que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que o texto vem nos mostrar? É que aqueles que foram criados para andar no trilho de Deus e aqueles que já acordaram, já estão vivos, andando no trilho de Deus, podem se renovar. O gás nunca acaba, a gasolina nunca acaba. Por mais cara que a vida se apresente, os que confiam no Senhor renovam suas forças. O cansaço é vencido, o enfado é superado, a apatia, a inércia é vencida. E eu te desafio a assumir esta consciência para voltarmos a produzir e produzir muito para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Você com a sua casa, eu com a minha casa, eu com o meu lar podemos produzir e produzir a 100 por 1. Precisamos da consciência de que existimos para realizar. É realizando que nós nos valorizamos e crescemos. Tem muita gente que olha para si e se considera uma formiga, se considera uma ameba, se considera uma minhoca. E eu quero te dizer que você e eu não podemos e nem devemos nos ver assim. Agora, nós só passaremos a ter uma visão diferenciada sobre nós mesmos a partir do momento que passarmos a produzir frutos. O galho sem fruto, ele realmente não é nada. Mas eu vou te dizer que o galho que produz frutos normalmente, o agricultor, que é o Senhor, olha para esse galho e o limpa sempre, porque sabe que ali ou dali saem muitos frutos e frutos bons. Então você e eu precisamos voltar a produzir. Sabe, essa sensação de inatividade, de inércia, ela pode ser superada. Nós precisamos perceber o valor que a gente tem e passarmos a produzir a 100 por 1 para a glória de Deus. Precisamos da consciência de que é pelo produzir que nós vamos receber curas. Diversos males estão em nós ainda, não foram embora, porque nós ainda não estamos produzindo. Quando passarmos a produzir, esses males irão embora. Nós precisamos entender que é somente saindo do casulo, não é? Que são os nossos limites, é somente nos libertando dos nossos limites, limites que foram impostos pelo pecado e pelas consequências do pecado, é somente nos libertando disso que nós passaremos a produzir. Nós fomos criados para as boas obras. Você pode dizer amém? Amém ou não amém? Você existe para produzir frutos, entenda isso. E o que de ruim existe na sua essência, o que de ruim existe nos seus sentimentos, poderão ser superados a partir do momento que você se tornar produtivo para a glória de Deus. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo e reflexão de hoje. Os estudos que preparamos, ou estudo que nós preparamos para as nossas famílias. Resumindo o que nós conversamos hoje, nós fizemos uma reflexão no texto de Efésios 2:10. Fomos criados em Cristo para as boas obras. Mostramos pelo estudo o que o texto nos revela. Revela que somos criação de Deus, naturalmente criados por Ele e espiritualmente também. Criados inclusive para vivermos os seus propósitos. Mas existem coisas que estão nos impedindo de produzirmos frutos. A inércia, a apatia, a falta de bom senso. Mas nós podemos vencer tudo isso. E nós só precisamos assumir as consciências. A consciência de quem nós somos, de quem Deus é. A consciência de que existimos para os propósitos de Deus. Eu te desafio a assistir de novo esse estudo quantas vezes for preciso, até que ele entre no seu coração. E essa vida que nos é oferecida a partir desse texto, entre em nós e nós nos tornemos produtivos. Você e eu
com as nossas famílias. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agora orar com você e convido você a pegar aí na mão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, quem está aí com você na sala, nesse momento, pega na mão dele, ore com ele assim: Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor faça da minha vida e da vida da minha família uma vida produtiva. Nesta noite, mediante o estudo que tivemos, assuma a consciência de que nasci para produzir bons frutos. Opera as tuas maravilhas na minha vida e me faz produzir obras grandes. Quero produzir obras para a glória do nome do Senhor. Que todo cansaço em mim seja superado, todo enfado que está em mim seja vencido. Me cura, Senhor, e me ajuda a produzir para que a cura se efetive na minha vida. Eu assim oro, eu assim te peço, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu te desafio a estar refletindo nessa palavra. Não deixe de pensar na palavra do Senhor e buscar a sua presença sempre. E a gente tem sempre desafiado os irmãos a serem fiéis nos seus dízimos e também nas suas ofertas. Os dados da nossa igreja estão aí, você pode usá-los para fazer o seu depósito do seu dízimo e também da sua oferta. Lembrando que dízimos e ofertas é um dos preceitos da palavra do Senhor e está dentro dos seus propósitos que nós os cumpramos. Nosso CNPJ é Pix também, você pode fazer a transferência de forma tranquila para a conta da nossa igreja. Só não deixe de comunicar a nossa tesoureira, que é a nossa irmã Ivelci. Eu agora quero abençoar você e finalizar o nosso tempo de estudo que tivemos hoje. Hoje, repito, tivemos que gravar o nosso estudo, mas na semana que vem estaremos na sala para encontrar os irmãos, discutirmos novos assuntos que traremos para a nossa reflexão em família, tá bom? Que Deus os abençoe. Receba agora a bênção do Senhor. Seja Deus gracioso para contigo e te abençoe, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe, juntamente com a sua família. Obrigado por ter estado aqui conosco nesta transmissão, e que a bênção do Senhor repouse sobre ti, sobre tua família e os teus sonhos, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E eu oro para que você queira também, Deus quer, mas quer que você e eu façamos a nossa parte. Deus te abençoe e até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Paz. Senhor, que ensina com amor, andar pela justiça. Cada dia viverei buscando aproximar mais perto da verdade.